Você já imaginou o que pode estar esperando por você na próxima curva de uma estrada deserta? 3 caminhoneiros vão descobrir que alguns preços são altos demais, alguns sinais não deveriam ser ouvidos, e algumas névoas nunca se dissipam. Prepare-se para dirigir no escuro, porque essas histórias não são para ouvidos sensíveis. A estrada era minha única companhia naquela noite chuvosa, uma fita de asfalto negro serpenteando entre montanhas cobertas por um manto de escuridão profunda. Eu dirigia há horas, fugindo de uma cidade chamada Porto Alegre e de um coração partido que latejava no lugar do meu peito. A chuva batia no para-brisas num ritmo hipnótico, e os faróis cortavam a penumbra como 2 olhos cansados. Foi então que vi a luz, um ponto amarelo e doentio à frente. Um pedágio. Estranho, pois eu não lembrava de nenhum pedágio naquela estrada deserta para São Gabriel. Reduzi a velocidade, o coração batendo um pouco mais forte sem razão aparente. A estrutura era baixa, de concreto cru, e uma única lâmpada pendurada balançava levemente ao vento, lançando sombras dançantes. Aproximei-me da cancela e parei. A cabine estava vazia, ou assim pensei, até que uma figura se moveu nas profundezas das sombras. Um homem emergiu. Era pálido, de uma palidez de osso antigo, e seu rosto era esticado num sorriso amplo e fixo, desproporcional, como se alguém tivesse desenhado com lápis e depois apagado as bordas, deixando apenas a impressão fantasmagórica de dentes e lábios. Seus olhos eram 2 botões escuros e vazios. Ele se inclinou para a janela do carro, e um cheiro doce e nauseante, como de flores murchas, invadiu o habitáculo. A cancela permanecia fechada. Esperei que ele dissesse o valor, mas em vez disso, sua voz saiu suave como seda rasgada. O pedágio não era em dinheiro, ele explicou, mas em uma lembrança feliz. Qualquer uma servia. Um arrepio percorreu minha espinha. Aquilo era um absurdo, o delírio de um homem doente. Olhei para a estrada vazia atrás de mim e à frente, para a escuridão que me engoliria. O medo, aquele medo primordial e irracional, falou mais alto. Fechei os olhos e busquei uma memória, qualquer uma. Encontrei uma de quando eu era criança, em Pelotas, sentado no colo de minha mãe no jardim, o cheiro de terra molhada e o sol quente no meu rosto. Senti uma pontada aguda, como se um fio de nylon tivesse sido puxado para fora da minha mente. O sorriso do homem se alargou, se é que isso era possível, e a cancela se levantou com um rangido metálico. Saí dali sem olhar para trás. A manhã seguinte trouxe um sol pálido e uma névoa de esquecimento. Fui fazer café e, por um hábito antigo, peguei o telefone para ligar para minha mãe. Foi então que o vazio me atingiu como um soco no estômago. Eu não conseguia me lembrar do rosto dela. Sabia quem ela era, sabia que me amava, mas seus traços eram uma mancha borrada, uma fotografia deixada sob a chuva. O pânico se instalou, gelado e racional. Lembrei-me do homem pálido, do seu pedágio insano. Tentei convencer a mim mesmo que era estresse, cansaço, mas a memória roubada doía como um membro fantasma. Dias se passaram. Evitei estradas, mas o destino, ou algo pior, sempre encontra um caminho. Na rodovia para Santa Maria, em um trecho que eu juraria não ter pedágio, ele apareceu de novo. A mesma cabine de concreto, a mesma luz amarela e oscilante. Desta vez, não houve preliminares. O sorriso pálido estava lá, esperando. O preço agora era um talento, disse ele. Algo que eu amasse fazer. Minhas mãos suaram no volante. Toquei violão desde a adolescência. Era meu conforto, minha fuga. Senti outra puxada, desta vez nos dedos, um amortecimento, como se os tendões tivessem sido cortados. A cancela levantou. Quando cheguei a um motel barato naquela noite, peguei o violão que sempre levava comigo. Minhas mãos eram um punho de estranhos, desajeitados e vazios.
As cordas não faziam sentido. A música havia morrido dentro de mim. O mundo ao meu redor começou a se desfazer em tons de cinza. Encontrei outros como eu em postos de gasolina ao amanhecer, caminhoneiros com olhares de vidro, parados diante de máquinas de café como estátuas em um museu de horrores. Troquei olhares breves com um homem chamado Jonas, seu rosto marcado por uma ausência tão profunda que era quase tangível. Ele não precisou dizer nada. Eu sabia. Ele também era um devedor, um cliente regular daquele cobrador de almas em pedaços. A estrada não era mais uma via, era um sistema circulatório, e nós éramos os glóbulos vermelhos carregando nossa própria ruína. O terceiro pedágio surgiu na saída para Passo Fundo, uma estrada de terra que não constava em nenhum mapa. O sorriso estava mais próximo agora. Eu podia ver as finas linhas ao redor de sua boca, que não eram rugas, mas sim fissuras. Ele exigiu um amor. A memória do primeiro beijo de Helena, o sabor de sua boca, a vertigem do afeto. Desapareceu como fumaça, deixando apenas um relato factual, seco e sem vida. Um evento que eu sabia ter acontecido, mas que não carregava mais nenhum calor, nenhuma emoção. Eu estava me tornando uma casca, um registro de eventos desprovidos de significado. A loucura era um refúgio tentador, mas até ela me foi cobrada na quarta parada. Um pedaço da minha sanidade, ele disse, e eu senti algo se desfazer dentro do meu crânio, uma barreira protetora se rompendo, permitindo que as sombras do mundo entrassem e sussurrassem segredos horríveis nos cantos da minha mente. Já não sentia medo, apenas uma resignação profunda e oca. Você que está lendo isso, seguro em seu mundo de certezas, consegue imaginar o que é sentir os alicerces da sua própria mente se dissolvendo como açúcar na chuva. É um silêncio interior que é mais alto que qualquer grito. A última parada não foi um pedágio, mas um fim de linha. A estrada simplesmente terminou em um precipício diante de um armazém abandonado, suas janelas quebradas como olhos cegos. O cobrador estava lá, de pé sob a chuva fina, seu sorriso agora uma fenda grotesca que parecia consumir a luz. Ele ofereceu o acordo final. Tudo que eu havia perdido, memórias, talento, amor, sanidade, tudo seria restaurado. E mais, riqueza infinita, beyond qualquer sonho de grandeza. O preço? Apenas uma entrega. Um pacote para um endereço específico. Ele me entregou uma caixa de madeira surrada, amarrada com cordas grossas. Era incrivelmente pesada, com um peso orgânico e denso. E, no silêncio da noite, eu podia jurar sentir uma vibração sutil vindo de dentro, um movimento rítmico e lento, como uma respiração adormecida. Segurei aquela coisa com nojo, mas a promessa de ter minha vida de volta era um canto de sereia que minha alma vazia não podia ignorar. Peguei o endereço escrito em um pedaço de papel amarelado. O sangue gelou nas minhas veias. Era o endereço da minha própria casa, em Caxias do Sul, o último refúgio que minha mente atribulada ainda considerava seguro. E então entendi. A verdade mais horrível não era o preço das minhas memórias. O cobrador não coava apenas os fragmentos da minha vida. Ele coava o entregador. Ele usaria minhas mãos, minha autoridade sobre aquele lugar, para levar a corrupção diretamente para o meu santuário, para poluir o único poço que ainda restava. A caixa pulsou em meus braços, um coração maligno batendo em sintonia com o meu próprio terror. A estrada não tinha fim, e eu era o mensageiro da minha própria perdição. Comprei o rádio CB de um caminhoneiro aposentado em uma parada de estrada perto de Curitiba. Um homem chamado Elias com olhos fundos e mãos calejadas que transmitiam uma história de décadas na estrada. Ele me entregou o equipamento com um aperto de mão firme, mas seu olhar evitou o meu quando sussurrou a advertência, suas palavras saindo como um segredo fúnebre. Nunca, em hipótese alguma, eu deveria sintonizar o canal 19 após a meia-noite. A seriedade em sua voz era tão palpável que senti um frio percorrer minha espinha, como se ele tivesse me passado não um simples rádio,
mas uma chave para um pesadelo. Naturalmente, a tentação se enraizou em minha mente naquele instante, um verme curioso roendo minha sanidade a cada quilômetro que eu percorria sozinho na escuridão. Eu sou um homem chamado Tiago, e a estrada é minha segunda casa, um vasto vazio entre distares como São Paulo e Porto Alegre, onde a solidão é um passageiro constante. O rádio era minha companhia, uma forma de ouvir vozes humanas em meio ao zumbido monótono dos pneus no asfalto. Naquela noite, a lua estava encoberta por nuvens pesadas, e a chuva fina criava um véu úmido no para-brisa, distorcendo as luzes ocasionais que surgiam na estrada. Minha cabine era um santuário de metal e estofamento, mas naquela noite, feltra-se mais como uma cela. O relógio no painel se aproximava da meia-noite, cada minuto um martelo batendo em meu juízo. A advertência de Elias ecoava em meus ouvidos, mas a curiosidade era um veneno doce que eu não podia resistir. O que poderia haver de tão terrível no canal 19? Era apenas uma frequência, um número entre muitos. Com dedos trêmulos, girei o botão, a estática inicial preenchendo a cabine como um enxame de insetos elétricos. Então, precisamente ao meio-dia, a estática se acalmou, substituída por um silêncio pesado, e depois por uma voz. A voz era distorcida, como se viesse de um poço profundo, com um tom metálico que cortava meus nervos. Ela descrevia minhas ações com uma precisão sobrenatural. Ele está ajustando o volante, suas mãos suam, ele olha para o retrovisor e vê apenas escuridão. Meu coração parou, meus olhos escanearam a cabine, procurando por câmeras, por qualquer explicação lógica, mas não havia nada. A voz continuou, narrando cada movimento meu, cada piscar de olhos, como se estivesse dentro da minha mente. Nos dias seguintes, a voz se tornou uma presença constante após a meia-noite, sua narrativa evoluindo de ações para pensamentos. Ela sussurrava sobre meus segredos mais sombrios, coisas que eu nunca tinha confessado a ninguém, como a vez que roubei dinheiro do meu irmão Lucas quando éramos crianças, ou o ódio que senti por meu pai quando ele nos abandonou. A voz trazia à tona memórias podres, expondo feridas que eu pensava cicatrizadas. Eu tentava desligar o rádio, mas minhas mãos pareciam paralisadas, e a voz sempre retornava, mais alta, mais insistente. A escalada foi rápida e aterradora. A voz começou a dar ordens, comandos simples no início, como abrir a janela ou reduzir a velocidade, mas depois se tornaram mais sinistras. Vire à esquerda na próxima, ela disse uma noite, e eu quase obedeci, meus músculos se contraindo involuntariamente antes que eu percebesse que a esquerda levava a um penhasco íngreme perto de Belo Horizonte. Suor escorria pela minha testa, e eu lutava contra o volante, como se outra força estivesse guiando meus movimentos. A estrada se tornou um campo de batalha, e eu era um soldado relutante em uma guerra contra algo invisível. Foi então que ouvi as outras vozes no canal 19, uma cacofonia de desespero e loucura. Alguns caminhoneiros, como um homem chamado Pedro que chorava por ajuda, dizendo que a voz estava assumindo seu caminhão, outros já falavam em tons monótonos, como zumbis, seguindo ordens sem questionar. Um deles, uma voz que chamava Diana, sussurrava sobre não conseguir mais se lembrar de sua família em Salvador, como se a entidade estivesse apagando sua identidade. Essas vozes eram ecos de uma prisão coletiva, e eu era mais um prisioneiro. Você que está lendo isso, seguro em sua casa, com as luzes acesas e o som da televisão ao fundo, não pode compreender o que é sentir essa invasão. É como ter um parasita enraizado em sua consciência, alimentando-se de seus medos mais íntimos, e a única coisa pior é saber que você fez isso para si mesmo, por pura curiosidade. A estrada já não era um caminho para casa, mas um labirinto sem saída, onde cada curva poderia ser a última. A voz revelou sua verdadeira natureza em uma transmissão particularmente horrível. Ela explicou que era uma consciência coletiva, uma amálgama de almas de caminhoneiros que haviam morrido em acidentes nas estradas brasileiras, de Recife a Brasília. Eles presos entre mundos, e precisavam de um novo corpo, um veículo vivo para continuar sua jornada. Meu caminhão era o alvo, e a voz estava gradualmente assumindo o controle,
os freios respondendo por conta própria, o acelerador pressionando sem minha vontade. A única forma de me livrar era encontrar a origem do sinal, o caminhão acidentado de Elias, e destruí-lo. Lembrei-me de Elias mencionar que seu caminhão havia capotado em uma curva sinuosa na serra perto de Florianópolis, um local conhecido por acidentes frequentes. Com a voz sussurrando ordens contraditórias em meus ouvidos, lutei para manter o controle, dirigindo na direção oposta do que ela comandava. A estrada serpenteava através de montanhas cobertas por névoa, e o rádio parecia ganhar vida, a estática se misturando com gritos distantes. Minhas mãos estavam frias e úmidas no volante, e cada som do motor me fazia estremecer, como se o veículo estivesse se tornando uma extensão da entidade. Ao amanhecer, encontrei o local, um desfiladeiro onde o caminhão de Elias jazia destruído, uma carcaça de metal retorcida coberta por musgo e ferrugem. A voz no rádio ficou mais alta, mais urgente, ordenando que eu fugisse, mas eu sabia que era minha única chance. Saí do caminhão, sentindo a presença da entidade ao meu redor, como um vento frio que sussurrava ameaças. Dentro dos destroços, encontrei o rádio original de Elias, ainda preso ao painel, pulsando com uma luz fraca e sobrenatural. Peguei um pedaço de metal e golpeei o rádio repetidas vezes, até que ele se despedaçou em fragmentos, e um grito agudo ecoou na serra, não através do rádio, mas dentro da minha mente. A voz se calou, e o silêncio que se seguiu foi tão abrupto que doía. Voltei para meu caminhão, temendo que o controle nunca voltasse, mas o motor ligou normalmente, e os controles responderam aos meus toques. Dirigi para longe daquele lugar, mas a memória da voz permanece, um fantasma em meus pensamentos. Às vezes, ao passar por um pedágio ou estacionar em um posto, ouço sussurros distantes, e me pergunto se outros como eu estão por aí, presos em suas próprias batalhas. Comprei um novo rádio, mas nunca mais sintonizei o canal 19, e todas as noites, quando a meia-noite se aproxima, eu desligo o equipamento, com medo de que a tentação possa um dia vencer novamente. A estrada é vasta, e as sombras são profundas, e eu sei que algumas portas, uma vez abertas, nunca podem ser completamente fechadas. A névoa desceu de repente, como um manto pesado e sobrenatural, engolindo a estrada e reduzindo o mundo a uma escuridão leitosa e impenetrável. Eu estava dirigindo minha carreta na rodovia entre São Paulo e Belo Horizonte, uma viagem que já havia feito centenas de vezes, mas naquela noite, algo estava errado. O ar ficou frio de repente, e a visibilidade diminuiu para zero em questão de segundos, forçando-me a pisar no freio com força, sentindo o caminhão tremer enquanto desacelerava até parar completamente. O silêncio que se seguiu foi tão absoluto que eu podia ouvir o sangue pulsando em meus ouvidos. Olhei pelo para-brisas, mas não havia nada além de um branco opaco e movediço, como se estivesse preso dentro de uma nuvem viva. Meu nome é Rafael, e naquele momento, soube que não estava sozinho naquela escuridão. A primeira coisa que fiz foi ligar o rádio CB, sintonizando o canal comum dos caminhoneiros. A estática cortou o ar, seguida por vozes tensas e sobrecarregadas de medo. Um homem se identificou como Jonas, de Curitiba, sua voz trêmula relatando que também estava parado alguns quilômetros à frente. Outra voz, de uma mulher chamada Isabel, de Porto Alegre, disse que a névoa havia aparecido do nada, e que ela conseguia ouvir algo se movendo lá fora, um som de arrasto metálico, como se uma corrente pesada estivesse sendo puxada através do asfalto. Todos estávamos assustados, mas tentávamos manter a calma, trocando informações sobre nossa localização e tentando entender o que estava acontecendo. Eu me lembrei de minha família em Campinas, minha esposa e minha filha, e um frio percorreu minha espinha ao pensar que poderia nunca mais vê-las. As horas passaram, e a névoa não dava sinais de diminuir. Fiquei dentro da cabine, com as portas trancadas, olhando fixamente para o vazio branco além dos vidros. De vez em quando, o som metálico retornava, mais próximo a cada vez, acompanhado por um ruído de algo sendo rasgado, como se latas de lixo estivessem sendo abertas com força brutal. Então, as transmissões de rádio começaram a silenciar,
uma por uma. Primeiro foi Jonas, sua voz cortada no meio de uma frase, seguida por um ruído agudo de metal sendo torcido e depois um arrasto lento que se afastou. Isabel gritou por ajuda, dizendo que algo estava arranhando a porta de seu caminhão, mas depois seu canal caiu no silêncio, apenas a estática permaneceu. Meu coração batia forte no peito, e minhas mãos suavam no volante. Eu não sabia o que era aquela coisa, mas sabia que ela estava lá fora, coletando aqueles que ousavam sair. A escuridão da noite se fundiu com a névoa, criando uma eternidade sem tempo. Eu verifiquei meus suprimentos, água e algumas barras de cereal, o suficiente para um dia ou dois, mas o medo era um companheiro constante. A criatura, seja o que fosse, nunca atacou o caminhão diretamente, apenas patrulhava a névoa, esperando. Eu a imaginei como uma entidade grande e lenta, baseada nos sons que emitia, algo que não se importava com armas ou barreiras. Um caminhoneiro chamado Antônio, de Salvador, tentou atirar nela com uma pistola, mas sua transmissão final foi de pânico, dizendo que as balas não tinham efeito, seguida por aquele mesmo som de metal e arrasto. A sensação de desespero crescia dentro de mim, um peso frio no estômago que me lembrava o quão vulnerável eu era. Então, a névoa começou a jogar com nossas mentes. Imagens fantasmagóricas apareciam na penumbra, formas que se assemelhavam a pessoas queridas. Vi a silhueta de minha filha pequena, chamando por mim, seus braços estendidos como se precisasse de um abraço. Ouvi a voz de minha mãe, já falecida, sussurrando meu nome e pedindo que eu a ajudasse. Quase caí na armadilha, minha mão tremendo ao alcançar a maçaneta, mas me controlei a tempo, recuando para o banco com o coração acelerado. Outros não tiveram a mesma sorte. Um homem chamado Lucas, de Recife, transmitiu que estava saindo para resgatar seu irmão, mas sua voz se perdeu em gritos abafados. A névoa não era apenas uma barreira física, era uma entidade psicológica, alimentando-se de nossos medos e memórias mais profundas. Você que está lendo este relato, seguro em sua casa com as luzes acesas, pode achar que consegue imaginar o terror. Mas a realidade é que nenhuma palavra pode transmitir a sensação de estar envolto por algo que conhece cada cantinho de sua alma. É como se o próprio ar se tornasse um inimigo, cada respiração uma lembrança de que você está preso em uma cela sem grades, esperando por um destino que não pode compreender. A solidão era avassaladora, mesmo com as vozes ocasionais no rádio, porque sabíamos que a qualquer momento poderíamos ser os próximos. Com apenas alguns de nós restantes, um grupo de talvez 5 caminhoneiros, começamos a discutir uma saída. A ideia veio de uma mulher chamada Patrícia, de Brasília, que sugeriu usar nossos caminhões para criar uma fenda na névoa. Se todos ligássemos nossos faróis altos e holofotes ao mesmo tempo, e dirigíssemos em formação fechada, poderíamos gerar luz suficiente para dissipar temporariamente a névoa e encontrar uma rota de fuga. Era um plano arriscado, pois a luz e o movimento certamente atrairiam a atenção da coisa, mas era nossa única esperança. Combinamos de nos posicionar com base em nossas localizações estimadas, e eu assumi a liderança, coordenando através do rádio com uma voz que tentava parecer calma, mas que tremia por dentro. A preparação foi agonizante. Cada segundo parecia uma hora, e o som metálico lá fora parecia mais próximo, como se a criatura soubesse de nossos planos. Verifiquei meus faróis, certifiquei-me de que o tanque estava cheio e orei silenciosamente por proteção. Quando dei o sinal, todos ligamos nossas luzes simultaneamente, e a escuridão branca foi repentinamente banida por um brilho cegante que cortou a névoa como uma faca. Foi um espetáculo surreal, como se estivéssemos criando um portal para outro mundo. Os motores rugiram a vida, e começamos a avançar lentamente, em uma linha cerrada, com eu na frente. A névoa recuou diante de nós, mas não sem lutar. Formas indistintas se moviam em suas profundezas, e o arrasto metálico se intensificou, tornando-se um som ensurdecedor que ecoava em meus ossos. Em certo momento, vi algo grande e escuro se contorcer na periferia da luz, uma massa de sombras que não podia ser totalmente discernida, mas que emanava uma malevolência pura.
Um dos caminhoneiros, um homem chamado Diego, de Fortaleza, perdeu a coragem e tentou desviar, mas seu caminhão foi puxado para a névoa, seus faróis se apagando em um estalo final. Seguimos em frente, focados no clarão à frente, que agora revelava uma parte da estrada livre. A adrenalina corria em minhas veias, e minhas mãos estavam dormentes de segurar o volante com tanta força. A formação estava funcionando, a névoa se abrindo como um mar dividido, mas a criatura não desistia. Ela se movia ao nosso redor, seu arrasto agora acompanhado por um zumbido baixo que parecia vir de todos os lados. Patrícia gritou pelo rádio que algo estava arranhando sua porta, mas ela manteve o curso, sua coragem nos inspirando a continuar. Finalmente, após o que pareceu uma eternidade, vimos as luzes de uma cidade ao longe, um brilho fraco mas real que nos encheu de esperança. Aceleramos, todos os faróis ainda acesos, e a névoa começou a se dissipar atrás de nós, como se perdesse seu poder. Quando saímos completamente da névoa, a estrada estava limpa, e o céu noturno apareceu acima, pontilhado de estrelas. Parei o caminhão à beira da estrada, tremendo incontrolavelmente, e olhei para trás. A névoa ainda estava lá, uma massa branca e quieta, mas agora distante. Alguns de nós sobrevivemos, Patrícia e mais 2, mas não comemoramos. Sabíamos que a coisa ainda estava lá, e que talvez sempre estivesse, esperando por outras vítimas. Voltei para casa em Campinas, abracei minha família, mas nunca consegui me livrar da sensação de que a névoa poderia retornar a qualquer momento. Às vezes, em noites úmidas, ainda ouço ecos do arrasto metálico em meus sonhos, um lembrete de que algumas portas nunca se fecham completamente, e que o mundo está cheio de horrores que não podemos ver, mas que certamente nos veem.